Boa noite. Boa noite. Temer se declara vítima de infâmia e diz que a denúncia contra ele é uma ficção. Acusado de corrupção, o presidente ataca o procurador-geral Rodrigo Janot. Os próximos passos dependem do ministro Edson Fachin do Supremo. Ele avalia quando e como haverá o envio para a Câmara dos Deputados. Temer só vai ser processado no Supremo se 2/3 dos deputados autorizarem. Mas o governo mobiliza a base aliada para votar logo e rejeitar a acusação. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, é absolvido em segunda instância. Mas ele ainda recorre de outras 4 condenações do juiz Sérgio Moro. 5 advogados são condenados por envolvimento com o PCC. Um deles foi dirigente do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos. O atropelamento de skatistas na Rua Augusta expõe a falha da organização. A ocupação da via ocorreu antes do horário definido para o bloqueio do trânsito. O Jornal da Gazeta está no ar. Novas imagens mostram que a Rua Augusta não estava totalmente interditada durante o evento no domingo, quando um motorista atropelou pelo menos 5 pessoas e teve o carro atacado. A CT se defende e diz que os bloqueios foram feitos em etapas em que os participantes não cumpriram o horário combinado. Novas imagens de câmeras de segurança mostram um grupo de skatistas descendo a Rua Augusta no sentido centro, ao mesmo tempo em que vários veículos, incluindo um ônibus, sobem para a Avenida Paulista no sentido contrário às 9h48 da manhã. Mais à frente, a EcoSport passa na via e uma pessoa corre atrás do carro. Em outra imagem, é possível ver um skate sendo atirado na traseira do veículo, que em seguida foi cercado por várias pessoas. O motorista acelera invadindo a outra pista e avança sobre os participantes do evento. Não dá para saber como a confusão começou. Em depoimento à polícia, o motorista afirmou que entrou na via porque ela não estava devidamente sinalizada e atropelou um skatista por engano. O carro passou a ser atacado. O motorista afirma que estava com a mãe de 80 anos no veículo, ficou com medo de ser linchado e acelerou. A ata da reunião da CET com a organização do evento comprova que o combinado era que a companhia interditasse a via das 9h30 da manhã até o meio-dia, portanto, antes do horário que mostra os carros circulando na rua. A concentração do evento pelo Dia Mundial do Skate estava marcada para as 10 horas da manhã lá na Avenida Paulista. Já a saída dos skatistas estava agendada para as 10h30, de acordo com o cronograma oficial. Por isso é que os organizadores não reconhecem que o grupo que desceu aqui à Rua Augusta antes do horário combinado era formado por participantes do evento. A suspeita é que esta turma tenha antecipado a saída por conta própria. Em nota, a CET explicou que os bloqueios foram feitos por etapas e ressaltou que é impossível fechar uma via de 1.671 metros e 10 transversais em poucos minutos. Os organizadores do evento Go Skate Day divulgaram uma nota na internet, dizendo que o atropelamento aconteceu dentro de um horário de responsabilidade da CET e que a companhia não fez nada para impedir a ação do motorista que atropelou várias pessoas, e nem para impedir o possível envolvimento de pessoas que tenham incentivado a saída antecipada de alguns participantes. A Prefeitura Regional da Sé afirmou que vai aplicar uma multa de R$20 mil à empresa responsável pela organização do evento. O motivo seria porque a empresa não controlou o horário de saída dos participantes. Os organizadores afirmam que ainda não foram notificados. O motorista José Iriovaldo vai responder em liberdade por periclitação da vida, que é expor outras pessoas ao perigo, direção perigosa e fuga do local do acidente. O ministro Edson Fachin define nos próximos dias quando e como enviará a denúncia contra o presidente Michel Temer à Câmara. Só após esse aval dos parlamentares, o STF poderá decidir se abre o processo contra o presidente. Agora que a denúncia contra o presidente chegou ao Supremo, o ministro Edson Fachin tem 2 opções. Encaminhar diretamente para a presidente do STF, Carmen Lúcia, para que ela envie à Câmara dos Deputados,
Ou a segunda e mais demorada possibilidade, abrir espaço para a defesa de Michel Temer e a réplica do Procurador-Geral da República. Rodrigo Janot apresentou ontem a denúncia formal em que acusa Temer de corrupção passiva. A decisão é histórica. Nunca um presidente da República brasileiro tinha sido denunciado ao Supremo, ainda no exercício do mandato. Em 1992, quando Fernando Collor de Mello foi acusado de corrupção, ele estava afastado do cargo e acabou absolvido anos depois pelo STF. Agora, a acusação formal contra Temer precisa da aprovação dos deputados federais, para só depois o Supremo decidir se abre um processo contra o presidente. Essa é uma exigência da Constituição. Por enquanto, Temer é acusado de corrupção passiva, mas se a ação penal realmente for aberta, ele vira réu e, em caso de condenação, pode ficar preso entre 2 e 12 anos. Não há prazo para que a acusação seja encaminhada ao Congresso. Mas, enquanto isso, Rodrigo Janot pode apresentar novas denúncias contra Temer. A acusação já apresentada tem como base as conversas gravadas entre Joesley Batista e Temer no Palácio do Jaburu, a entrega de uma mala com dinheiro ao suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures e as delações dos executivos da JBS Friboi. Na denúncia, o procurador afirma que os R$500 mil que estavam na mala e a promessa de outros R$38 milhões da JBS Friboi eram propina para Michel Temer e que ele chegou a receber os recursos entre março e abril deste ano por vontade livre e consciente e valendo-se de sua condição de chefe do Poder Executivo e liderança política nacional. Segundo Janot, o ex-assessor do presidente, Rodrigo Rocha Loures, flagrado correndo com a mala de R$500 mil, era o intermediário das operações. O Procurador-Geral da República pede na denúncia que o presidente seja condenado a pagar R$10 milhões por danos morais à coletividade e o ex-assessor R$2 milhões. Rocha Loures está preso. Ao apresentar a denúncia, Janot pediu a abertura de um novo inquérito contra Temer e Rocha Loures. Desta vez, eles são suspeitos de atuarem na edição de um decreto que poderia beneficiar a Rodrimar, empresa de comércio exterior que opera no Porto de Santos e apareceu nas delações da JBS Friboi e estaria envolvida no esquema de propina para, em troca, ter o contrato de exploração de portos ampliado sem licitação. A denúncia contra Michel Temer pela Procuradoria foi fatiada em 3 partes. E para diminuir o desgaste público do presidente da República, aliados na Câmara querem votar todos os processos em bloco. Para isso, cogitam até derrubar o recesso parlamentar de julho. Com a notificação do Parlamento, o presidente da República tem 10 sessões do plenário para enviar os argumentos de defesa aos deputados. Na sequência, o projeto vai para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que tem prazo de até 5 sessões para votar um parecer e enviar ao plenário. Para que o processo seja aberto, ao menos 342 deputados federais precisam votar pela aceitação da denúncia. A partir daí, o inquérito vai a voto entre os 11 ministros do Supremo, que dão a palavra final sobre a abertura da ação penal, transformando ou não Michel Temer em réu. Se isso acontecer, o presidente fica afastado por até 180 dias do cargo, para que o processo seja julgado pela Suprema Corte. Nesse período, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, assume interinamente a presidência da República. Se Temer for condenado pelo Supremo no fim do prazo, Maia assume a cadeira de fato e tem 30 dias para convocar uma nova eleição presidencial indireta, como manda a Constituição. Se a Câmara não aprovar a denúncia, o Supremo fica impedido de abrir processo até que Michel Temer deixe a presidência em 31 de dezembro do ano que vem e perca a imunidade. E a denúncia contra Temer repercutiu no Congresso Nacional. A oposição diz que a situação é grave. A base do governo afirma que não há fatos comprometedores contra o presidente da República. E os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso defendem a renúncia de Temer. Para o vice-líder do governo, o deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, a denúncia deve ser vista com cautela. O parlamentar avalia que é uma tentativa de enfraquecer Temer. Eu não tenho dúvida nenhuma de que os deputados federais e deputadas que querem o melhor do nosso país, que querem que a economia continue crescendo, que continue a geração de empregos, nós temos que analisar com muita cautela e sempre lembrar que quem está fazendo essas denúncias é 2 irmãos marginais, bandidos, que teria
que estar enquadrado em quase 200 crimes, que daria 2.000 anos de cadeia. Já a oposição discorda. Para o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, a situação é inédita e grave. Não tenho conhecimento dos autos, mas pelas provas públicas, que já são de conhecimento público, são muito graves. E a Câmara vai se deparar com isso. Um Congresso que afastou a presidente Dilma por talvez um erro formal ou por uma questão política, sem nenhuma justificativa, rasgando a Constituição Federal, vai se deparar agora com a denúncia penal em cima de um presidente da República. Eu acho muito difícil o Congresso Nacional segurar uma situação como essa. O presidente Temer tem pressa para que a denúncia seja votada na Câmara. As articulações agora são para a escolha do relator da Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado será o primeiro a analisar a denúncia contra Temer quando chegar na Câmara. O deputado Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, é o mais cotado para assumir a função. Na CCJ da Câmara, o governo tem maioria e quer um placar folgado. O temor do Planalto é o plenário da Câmara, onde a votação será aberta, como foi a do impeachment de Dilma Rousseff, que aconteceu inclusive num domingo. Pressionados pelo olhar atento dos eleitores, os deputados aliados de Temer podem preferir apoiar a denúncia de Janot a assumir o enorme desgaste político de barrar a continuidade da investigação. Muitos buscam a reeleição no ano que vem. Por outro lado, o Planalto também pressiona, disseminando o raciocínio de que fortalecer Rodrigo Janot também coloca em risco boa parte dos parlamentares igualmente implicados em graves suspeitas. Para que a denúncia seja arquivada, o Palácio do Planalto precisa do apoio de pelo menos 172 deputados, um terço da casa. O governo diz ter esse quórum. Mas, para aliados, a base de sustentação de Temer é frágil e depende de fatos que possam surgir. E enquanto a articulação política corre solta no Congresso, os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique pediram a renúncia de Temer. Em artigo publicado na Folha de São Paulo, o tucano defendeu o ato como um gesto de grandeza, com o qual a sociedade iria concordar pelo bem do Brasil e a história reconheceria como mérito. Fernando Henrique sugere ainda que Temer promova uma reforma no Congresso com proposta de emenda à Constituição para adiantar as eleições diretas para daqui a 6 ou 8 meses. Já o ex-presidente Lula, réu em 5 ações penais, defendeu a renúncia durante entrevista à Rádio Itatiaia de Minas Gerais. O ideal seria que a gente tivesse um processo mais tranquilo, que tivesse... o próprio Temer poderia pedir a antecipação das eleições e a gente poder escolher, antes de outubro de 2018, um novo presidente da República, um novo Congresso Nacional. O presidente Michel Temer afirmou que a denúncia por corrupção passiva contra ele é uma ficção. No pronunciamento, Temer atacou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e disse que ele fez um trabalho trôpego, com o objetivo de parar o país. Ao lado de ministros e parlamentares da base aliada, Michel Temer falou por pouco mais de 15 minutos. Disse que, sob o aspecto jurídico, a preocupação dele com a denúncia é mínima. Eu fui denunciado por corrupção passiva. Notem, vou repetir a expressão, corrupção passiva, a esta altura da vida. Sem jamais ter recebido valores, nunca vi o dinheiro e não participei de acertos para cometer ilícitos. Afinal, isto é que vale. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. Criaram uma trama de novela. Eu digo, meus amigos, minhas amigas, sem medo de errar, que a denúncia é uma ficção. O presidente ainda criticou a opção adotada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de apresentar as denúncias contra ele separadamente, de acordo com cada crime. A denúncia que busca a revanche, a destruição e a vingança. E ainda, vejam bem, vou dizer aos senhores, ainda se fatiam as denúncias para provocar fatos semanais contra o governo. Querem parar o país, parar o Congresso, num ato político com denúncias frágeis e precárias. Temer não só atacou o trabalho de Janot, como foi irônico ao se referir ao ex-procurador Marcelo Miller, que trabalhou na equipe da Procuradoria-Geral e saiu do Ministério Público para trabalhar na defesa da JBS Friboi.
Miller atua no escritório de advocacia contratado pela empresa para fechar o acordo de delação premiada dos ex-executivos. Em nota, na época, a PGR esclareceu que Miller não participou das negociações. Esse senhor, que eu acabei de mencionar, e lamento ter de fazê-lo, deixa um emprego que, como disse, é um sonho de milhares de jovens acadêmicos, advogados, abandona o Ministério Público para trabalhar em empresa que faz delação premiada ao Procurador-Geral. E vocês sabem que quem deixa a Procuradoria tem uma quarentena, se não me engano, de 2 ou 3 meses. Não houve quarentena nenhuma. O cidadão saiu e já foi trabalhar, depois de procurar a empresa para oferecer serviços, foi trabalhar para esta empresa e ganhou, na verdade, milhões. E tudo, meus amigos, ratificado, tudo assegurado pelo Procurador-Geral. Poderíamos, talvez, concluir que os milhões não fossem unicamente para o assessor de confiança que deixou o cargo de Procurador da República. E eu volto a dizer que eu não quero fazer ilações, não denuncio sem provas. O presidente voltou a criticar o dono da JBS Friboi, Joesley Batista. E no caso do senhor grampeador, o desespero de se safar da cadeia moveu a ele e seus capangas para, na sequência, haver homologação de uma delação e distribuir o prêmio da impunidade. A Procuradoria-Geral da República divulgou uma nota agora há pouco na qual contesta as afirmações do presidente Michel Temer nesse pronunciamento. Segundo a nota, há fartos elementos de prova que fundamentam a denúncia de corrupção apresentada nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal. Já sobre o ex-procurador da República e hoje advogado Marcelo Miller, a Procuradoria diz que ele não participou das negociações do acordo de colaboração premiada dos executivos do grupo JEF. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o pronunciamento de Michel Temer. No pronunciamento sobre a denúncia que o acusa de corrupção passiva, Michel Temer revelou-se capaz de quase tudo, menos de fornecer explicações que eliminem as suspeitas que consomem a sua presidência. Temer chamou a denúncia de ficção. Disse que ela se baseia em ilações, não em provas. E insinuou que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, recebeu dinheiro. É muito ataque e nenhuma defesa. Temer discutiu sua fala com o marqueteiro Elcinho Moco. E uma velha regra da propaganda política é identificar claramente o inimigo. O demônio de Temer agora é Rodrigo Janot. Atacando o Procurador-Geral, Temer imagina que fica liberado de todo o exame do mal, principalmente o mais difícil, que é o autoexame. Temer citou o caso de um procurador que trabalhava com Janot e se bandeou para um escritório que negocia delações. Temer insinuou que os milhões recebidos pelo desertor foram divididos com Janot. Esse enredo só tem um problema. Ainda que Janot fosse o tinhoso, há em cena fatos incômodos à espera de explicação. Temer recebeu um corruptor no Jaburu, indicou ao visitante um interlocutor e dias depois, esse preposto do presidente foi filmado atracado à propina de R$500 mil numa mala. Sobre isso, Temer não disse nenhuma palavra. Boa noite. Entre 2015 e 2016, subiu mais de 8% o número de roubos a residências em todo o estado de São Paulo. No ano passado, foram quase 11 mil casos. Há 3 anos, Gabriel viveu um dos momentos mais marcantes da vida. Ele estava com o revólver no meu peito, porque na hora meu corpo gelou completamente. Eu fiquei pensando, poxa, agora eu vou morrer aqui. A rotina de entrar na garagem, subir a escada do sobrado e chegar em casa mudou completamente após um assalto à mão armada em 2014 por 3 homens. Eles se dividiram. Em cada canto, um olhava alguma coisa, invadiram meu quarto ali, tiraram tudo do meu armário, começaram a esvaziar as bolsas para pegar o máximo de coisas que conseguiam. Além deste assalto, em 2 anos, foram outras 3 invasões, todas por este muro nos fundos, que precisou ser ampliado.
Nem sinto vontade de comprar mais nada para casa, porque eles entravam, quando a gente saía, chegava, não tinha nada. 10.905 roubos a residências foram registrados durante todo o ano passado aqui no estado de São Paulo. Nos primeiros meses desse ano, houve uma desaceleração. Porém, tanto a recente diminuição de casos quanto a aparente calmaria dessa rua aqui em Taboão da Serra ainda não são suficientes para melhorar a sensação de segurança. Somente neste trecho, 3 casas já foram invadidas. Em maio de 2016, este tipo de roubo chegou a 967 casos. No mesmo mês deste ano, 940, diminuição de 27 casos. No entanto, não são contabilizados separadamente pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. E este tipo de crime é associado a furtos qualificados. A Vânia investiu em câmera de monitoramento, trava elétrica no portão da garagem e sensor de presença em todos os cômodos, após ter a casa furtada 4 vezes. A primeira vez foi forçado o portão da frente, né? E foi furtada uma bicicleta, né? As outras vezes foi pelos fundos, eles acabaram só furtando todas as vezes a TV da sala. Na porta da sala ainda estão as marcas da última violência em 2015. Para quem vive algo do tipo, difícil mesmo é se sentir seguro dentro de casa. A sensação é do incômodo, além de saber que te levou alguma coisa que você comprou com o esforço do seu trabalho, né? Tudo. Mas para mim o incômodo maior é saber que entrou alguém e mexeu nas suas coisas sem a sua autorização. A Secretaria de Segurança Pública diz que a Polícia Civil e também a Polícia Militar fazem reuniões mensais conjuntas para identificar o modelo de atuação dos criminosos. E destaca que desde o ano passado o DEIC desarticulou pelo menos 10 quadrilhas que praticavam roubos a residências, esclarecendo mais de 35 casos em São Paulo e na Grande São Paulo. Ex-vice-presidente do CONDEP, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Luiz Carlos dos Santos, foi condenado a mais de 16 anos de prisão por envolvimento com o PCC. Luiz Carlos dos Santos, que está preso desde novembro do ano passado, foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e participação em organização criminosa. Ele e mais de 30 advogados foram presos na Operação Etos, deflagrada pela Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo. Segundo as investigações, eles eram pagos para levar recados e ordens da cúpula da facção PCC de dentro das penitenciárias para os criminosos nas ruas. Santos confessou sua participação no esquema e confirmou que recebia uma mesada entre R$2 e R$5.000 da facção. Segundo ele, sua função era denegrir a imagem da Polícia Militar e da Segurança Pública do Estado. Pouco depois de ser levado para a penitenciária de Presidente Venceslau, o ex-vice-presidente do CONDEP afirmou que estava sendo ameaçado pela facção. Na sentença, o juiz Gabriel Medeiros, da primeira vara de Presidente Venceslau, afirma que o réu Luiz Carlos expôs sorrateiramente autoridades na deplorável, imoral, criminosa e inescrupulosa conduta de vender autoridades, provocando efeito negativo em outras instituições de importantíssimo valor em nossa sociedade. Além de Santos, mais 4 pessoas foram condenadas nesse processo. Ao todo, 54 foram denunciadas na Operação Etos, a maioria advogados. Por causa do grande número de réus, a Justiça decidiu desmembrar os processos. Os outros acusados, 4 deles ainda foragidos, aguardam julgamento. A pedido da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, a Polícia Federal fez ontem uma nova varredura no prédio da Corte em Brasília. Os agentes revistaram gavetas, mesas e analisaram telefones à procura de grampos contra os ministros do Supremo. O procedimento foi ordenado após a matéria da revista Veja sobre um suposto pedido de Michel Temer para que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, espionasse o relator da Lava Jato, Edson Fachin. O Palácio do Planalto nega. O Tribunal Regional Federal de Porto Alegre derrubou a sentença do juiz federal Sérgio Moro e absolveu o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, em um dos 5 processos em que foi condenado. Nesse processo, o petista foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão, acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Na mesma decisão, o tribunal aumentou a pena do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, em 23 anos. Em nota, o tribunal informou que 2 de 3 desembargadores entenderam que as provas contra Vaccari são insuficientes e se basearam apenas em delações premiadas. A denúncia acusava Vaccari de ter intermediado para o PT o pagamento de mais de 4 milhões de reais em propinas com a Petrobras. Ele está preso há mais de 2 anos. A sentença de 15 anos e 4 meses é a primeira e a mais alta de Vaccari na Lava Jato. O petista foi condenado em outros 4 processos, apenas que somam mais de 30 anos. Esse é o primeiro que passa pela segunda instância. A defesa de Vaccari ainda não sabe se ele ganhará a liberdade devido a estas outras condenações, mas afirmou que vai entrar com um recurso na Justiça Federal de Curitiba para pedir que o ex-tesoureiro do PT seja solto. Nas redes sociais, o ex-presidente do PT, Rui Falcão, comemorou dizendo que a absolvição de Vaccari é uma vitória do PT e da verdade, já que ninguém pode ser condenado sem provas. Na mesma decisão, o tribunal aumentou a pena do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, de 20 anos e 8 meses de reclusão para 43 anos e 9 meses, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A pena do empresário Adir Assad foi mantida em 9 anos e 10 meses de reclusão. Já a empresária Sônia Marisa Branco e o economista Dário Teixeira Alves Júnior tiveram as penas de 9 anos e 10 meses de reclusão diminuídas para 6 anos e 9 meses. Mesmo após o julgamento das apelações, os réus ainda podem recorrer na própria corte, questionando a decisão da turma. O Ministério Público Federal informou que vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Federal que absolveu Vaccari. Os procuradores da República de todo o país elegeram hoje os nomes que vão compor a lista tríplice de onde pode sair o substituto do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que deixa o cargo em setembro. O vice-procurador-geral eleitoral, Nicolau Dino, foi o nome mais votado, com 621 votos. Ele, que é apoiado por Janot, vai compor a lista ao lado dos subprocuradores gerais Raquel Dodge, que teve 587 votos, e Mário Bonsalha, que recebeu 564 votos. Essa lista tríplice vai ser entregue pela Associação Nacional dos Procuradores da República ao presidente Michel Temer, a quem cabe escolher o novo procurador-geral. Temer não é obrigado a designar um nome da lista tríplice. Pela Constituição, o presidente pode indicar qualquer membro da carreira com mais de 35 anos de idade. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. O faz de conta é um método de comunicar e fazer política. Acredita nos contos quem quer ou quem não tem como saber. Fernando Henrique pregou renúncia de Temer, eleições gerais e fim da reeleição. O mesmo Fernando Henrique que teve comprada a emenda para sua reeleição e defendeu a pinguela com Temer. Uma década de debate feroz sobre corrupção e usaram a gambiarra pedalada para derrubar Dilma e enfiar na presidência um bando de antigos e conhecidos acusados de grossa corrupção. Nesse faz de conta, por anos, manchetes com corruptos pontificando sobre a corrupção alheia. Por anos, marqueteiros Caixa 2 e agregados produzindo marketing ou pontificando sobre o Caixa 2 alheio. Caixa 2 é crime ou não? E as panelas? Tudo depende do faz de conta. Por anos, procuradores sentados sobre informações que indicavam a corrupção político-partidária empresarial é sistêmica, generalizada, mas o silêncio do faz de conta. Como se já nas portarias do sistema judiciário de empresas e de redações não se soubesse como funciona e quem pagava a conta. Moro condenou Palocci a 12 anos e mesmo se não tiver provas cabais, condenará Lula. E se faz de conta não saber que assim será. Na Justiça, Palocci, ex-ministro da Fazenda, tentou informar sobre auxílio dado a empresas. Disse, empresas de comunicação tiveram sérios problemas, inclusive com algumas empresas declarando default, calote, nos compromissos externos. A fala foi imediatamente interrompida. Palocci ainda ofereceu, posso dar o caminho que talvez vá dar 1 ano de trabalho, mas é trabalho que faz bem ao Brasil. Agora, ao condenar Palocci, o juiz Moro respondeu às ofertas de ampla delação feitas pelo ex-ministro. Disse, soaram mais como ameaça do que como declaração sincera.
é o faz de conta. No mundo real, Palocci já está conversando com procuradores. Já se busca, inclusive, desenhar acordo de leniência para o setor financeiro. Executivos assumiriam os crimes, os bancos pagariam multas e livrariam a cara. E Ricardo Teixeira negocia delação nos Estados Unidos. Se delatar, pode abrir o jogo sobre negociatas e copas e sobre os negociadores. E assim escancarar definitivamente o faz de conta. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo, sobre a denúncia contra o presidente Temer. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu para que seja suspensa a lei da terceirização. Janot ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a recente mudança de regras do mercado de trabalho. A documentação foi recebida pelo Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes vai ser o relator do caso. No pedido, Janot argumenta que houve o descumprimento de um pedido do Executivo de retirada da pauta do projeto que serviu de base para a lei. O Procurador-Geral avalia ainda que a terceirização da atividade fim e a ampliação dos contratos temporários violam o regime constitucional de emprego socialmente protegido. E hoje tivemos mais um dia típico de inverno aqui em São Paulo. Madrugada gelada, tarde fresquinha, com muito sol e nem uma gota de chuva. E de acordo com a meteorologia, não vai chover tão cedo por aqui. Vamos ver em detalhes como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. A quarta-feira vai ser mais um dia de tempo aberto e ensolarado em quase todo o Brasil, incluindo o estado de São Paulo. A gigantesca massa de ar seco está estagnada sobre o país, impedindo a formação de nuvens de chuva. Dessa forma, o tempo firme predomina e só deve chover no sul gaúcho, nessa faixa ao norte do país e principalmente no litoral nordestino. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Olha só, a chuva continua em Natal, no Rio Grande do Norte. Os termômetros ficam entre 23 e 28 graus por lá. Na capital capixaba, a máxima vai ficar em torno dos 27 graus. No Rio de Janeiro, máxima na casa dos 28. E em Porto Alegre, dia também de muito sol, com máxima prevista de 27 graus amanhã. Para São Paulo, o tempo vai continuar estável, com predomínio de sol e poucas nuvens. Como a gente vê no mapa, não há chuvas previstas em nenhuma região do estado e essa condição vai continuar durante toda a semana, viu? E com esse ar mais seco, a umidade relativa do ar fica entre 30% e 40%. As temperaturas sobem mais em relação a hoje. Faz até 26 graus em Marília, 30 graus em Votuporanga, 28 graus na cidade de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. E no litoral, a máxima deve chegar aos 26 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Para a capital, também nada muda e os próximos dias vão continuar ensolarados por aqui. Nessa madrugada, mínima de 13 e máxima nessa quarta-feira à tarde de 24 graus. Na quinta-feira, a máxima prevista também é de 24 e na sexta, os termômetros devem ficar entre 15 e 23 graus. O governo dos Estados Unidos volta a acusar a Síria de preparar um novo ataque químico. De acordo com a Casa Branca, há indícios de que o presidente sírio Bashar al-Assad ordenou preparativos para um ataque. A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, afirmou que, se isso ocorrer, Damasco vai pagar um preço alto e que a Rússia e o Irã, aliados fiéis da Síria, também serão punidos. O governo russo declarou que as acusações americanas são infundadas e inaceitáveis. A Síria alega que não tem armas químicas. O Tribunal de Apelação de Haia declarou hoje a Holanda parcialmente responsável pelo massacre de Srebrenica, na Bósnia, em 1995. Para a justiça, as forças de paz deveriam ter protegido as mais de 300 pessoas que procuraram refúgio na base holandesa, no nordeste da Bósnia há 22 anos. Na ocasião, crianças e homens muçulmanos foram assassinados por militares da Sérvia e Bósnia, depois de expulsos da base holandesa. Cerca de 8.000 muçulmanos morreram entre 1992 e 1995, no que hoje é considerado o maior massacre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.
A União Europeia aplica multa bilionária ao Google por abuso de poder econômico. O valor recorde de 2 bilhões e 400 milhões de euros, cerca de 9 bilhões de reais, foi aplicado à gigante americana de tecnologia por ter abusado do domínio nas buscas na internet para favorecer o comparador de preços, o Google Shopping. Em nota, o Google informou que estuda recorrer da multa calculada com base na receita da empresa nos 13 países que compõem a área econômica europeia. E hoje a Europa foi novamente alvo de um novo ataque cibernético. Segundo empresas de segurança de informação, o ataque foi similar ao de maio deste ano, que sequestrou 200 mil computadores em 150 países, com pedido de resgate na moeda eletrônica Bitcoin. A Ucrânia teria sido um dos países mais afetados, com a paralisação da rede elétrica, bancária e de telecomunicações. Aqui no Brasil, alguns hospitais também registraram panes por causa desse ataque cibernético. O Hospital do Câncer de Barretos informou que cerca de 1.000 computadores foram afetados. As unidades do Hospital de Jales e Porto Velho tiveram computadores comprometidos. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Pois então os bandidos atacaram novamente. Computadores de empresas na França, Inglaterra, Dinamarca, Rússia e Ucrânia foram travados por chantagistas que exigiam um resgate de 300 bitcoins. Um bitcoin é uma moeda virtual que funciona só na internet. Esses 300 bitcoins valem, pela cotação de hoje, 3 milhões e 200 mil reais. Isso para cada empresa. O ataque cibernético de hoje não foi tão poderoso como o de 12 de maio, quando ele atingiu 150 países e chegou aqui ao Brasil. Aliás, foi o que aconteceu hoje em Barretos, como vocês viram. Ninguém sabe qual é a nacionalidade desses bandidos, nem o país a partir do qual eles estão atuando. O que se sabe é que eles implantam um vírus nos computadores e destroem as memórias, se o resgate não for pago. Essa forma de crime organizado é um subproduto nefasto da globalização e também da tecnologia que integrou numa mesma rede todos os computadores conectados. Não adianta reformar o Código Penal. As leis só valem para dentro do território de um único país. E se for para elaborar uma Convenção Internacional das Nações Unidas, ela só funcionaria se soubéssemos um pouco mais sobre essas quadrilhas. Mas não sabemos nada. Elas têm sucesso porque conhecem tecnologia e permanecem anônimas. Os crimes cibernéticos começaram a aparecer há 18 anos. Foi quando hackers da Índia e do Paquistão procuraram destruir arquivos militares do país rival. No ano seguinte, em 2000, os primeiros ataques cibernéticos chegaram aos Estados Unidos. E logo em seguida, hackers de Israel tentaram destruir a memória dos computadores do grupo palestino Hamas. Essa coisa se tornou tão banal e comum que há 4 anos uma empresa especialista em segurança, a Akamai Technologies, publicou um estudo dizendo que hackers chineses perderam o primeiro lugar para os hackers da Indonésia. Mas esses são os bandidos que se conseguem localizar. O trágico nessa história é que estamos todos vulneráveis a um bando de criminosos anônimos. É assim que o mundo gira. Boa noite. Em São Paulo, com o avanço da tecnologia, novos edifícios contam com elevadores inteligentes, que além de consumirem menos energia elétrica, oferecem mais praticidade e conforto aos usuários. O transporte é antigo, foi criado em 1852 pelo norte-americano Elisha Otis, mas a tecnologia está cada vez mais moderna. Quem um dia ainda não se confundiu ao entrar num desses elevadores inteligentes? E o que seria de nós sem eles? Você já imaginou os frequentadores deste prédio de 33 andares tendo que subir uma escadaria interminável para chegar, por exemplo, ao trabalho? Há muito tempo, os elevadores deixaram de ser um item de luxo nos prédios e se transformaram num meio de transporte prático e essencial. E agora, cheio de tecnologia e sofisticação. Neste prédio comercial, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, na Zona Sul, dos 23 elevadores produzidos pela empresa ThyssenKrupp, 4 estão entre os mais rápidos do país. Eles se movem na velocidade de 5 metros por segundo. São destinados apenas aos andares mais altos, sem paradas intermediárias. Eles funcionam com um sistema de antecipação de destino. No interior, não há painéis,
como nos elevadores convencionais. Podem chegar 100 pessoas ao mesmo tempo e ele distribui essas 100 pessoas em todos os carros, em todos os elevadores que nós temos. Então você facilita a vida das pessoas, você agiliza a vida das pessoas, tanto na entrada quanto na saída. Mas não é só. Os funcionários cadastrados são identificados pelo reconhecimento da face e encaminhados para os elevadores sem a necessidade de crachá e de ter que digitar o andar desejado. É a facilidade no acesso, né, sem a necessidade da liberação, tem o totem, tem as catracas aqui, e mais é segurança mesmo, e agilidade para acessar o prédio. Em alguns prédios residenciais, a preocupação com a segurança começa pelo acesso ao elevador. Neste, o morador só chega ao andar onde mora depois de colocar as digitais no painel. Uma das tecnologias que também estão no mercado é a dos elevadores que não precisam de casas de máquinas para funcionar. O equipamento que move a estrutura é bem compacto. Os tradicionais cabos de aço foram substituídos por cintas muito resistentes. O equipamento está sendo produzido pela empresa Otis, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Em conjunto com os drives regenerativos, que é um sistema que em alguns momentos faz com que o elevador, ao invés de consumir energia, ele gere energia, esse drive regenerativo devolve energia elétrica à rede do prédio. Ele traz até 70% de redução de consumo de energia quando comparados a elevadores convencionais. Gastos dos brasileiros no exterior chegaram a quase US$1,5 bilhão em maio, o mais alto para o mês desde 2014. Segundo informações divulgadas hoje pelo Banco Central, o valor corresponde a um crescimento de mais de 34% em relação a maio do ano passado. Ainda segundo o Banco Central, no acumulado dos 5 primeiros meses deste ano, as despesas de brasileiros em viagens internacionais superou os US$7 bilhões, avanço de 41,3% na comparação com o mesmo período de 2016. O aumento dos gastos no exterior aconteceu num período de desvalorização do dólar. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do noticiário do esporte, você acompanha ao vivo a entrevista de Maria Lídia com Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas. E o Botafogo perdeu em casa contra o Avaí, deixou o Palmeiras e o Santos confortáveis na zona ali de classificação para Libertadores, não é, Celso? Pois é, Estela. O Botafogo se manteve na 7ª posição com 15 pontos, um a menos que Palmeiras e Santos, que estão na 4ª e na 5ª, respectivamente. Com 16 pontos cada, é bom lembrar, né? Gols da partida de ontem, que você vai acompanhar agora, gols que encerraram a 10ª rodada do Brasileirão. No Engenhão, o Avaí surpreendeu o Botafogo numa noite inspirada do atacante Joel. Logo aos 5 minutos de jogo, ele marcou o primeiro do time catarinense. E aos 16, o camaronês balançou a rede novamente, batendo o colocado de pé direito, 2-0. Mesmo com a vitória, o Avaí continua no Z4. O Botafogo é o 7º na tabela. E hoje o São Paulo apresentou 2 novos reforços para tentar sair da crise. Olha que assola o time do Morumbi nessa temporada. Estela, o São Paulo tem apenas 11 pontos em 10 jogos e está a apenas 1 ponto do Bahia, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Hoje, a equipe de Rogério Ceni apresentou 2 novos reforços. O meia argentino Jonathan Gomes e o zagueiro equatoriano Robert Arboleda. O primeiro, o zagueiro Robert Arboleda, 25 anos. Ele foi perguntado sobre o porquê da escolha pelo São Paulo. Disse que quer vir a um dos clubes mais importantes da América e que quer fazer a alegria da torcida. O segundo jogador a ser apresentado foi o meia Jonathan Gomes, de 27 anos, jogador que veio do Independente Santa Fé da Colômbia. Perguntado em relação à pressão que o time do Morumbi vive nesse momento, Gomes disse que na Argentina também existe bastante pressão. Atuei no Rosário Central e lá é a mesma coisa. Se ganharmos uma partida, a confiança vai voltar por aqui e também a alegria de todos, afirmou o meia argentino. Creo que hoy es ganar un partido
para que o equipo tome confiança. No final da apresentação dos reforços, o diretor de futebol Vinícius Pinotti comentou a situação do técnico Rogério Ceni. Disse que o técnico tem apoio irrestrito da diretoria e comentou o atual momento da equipe, que está a apenas 1 ponto da zona do rebaixamento. Você está a um ponto da zona de rebaixamento, mas a 6 do G4 também. Então, é um campeonato muito disputado, muito equilibrado. Não tem nenhuma pressão de colocação por estar próximo da zona de rebaixamento ou não. O que eu posso dizer é que não é o lugar do São Paulo a 15ª colocação. Óbvio, não é. E vamos trabalhar para sair disso o mais rápido possível. Celso, a questão é, agora foram apresentados novos reforços, o São Paulo vem aí numa má, né, quase a 1 ponto do rebaixamento. Eu quero saber o seguinte, os reforços podem ajudar aí nessa crise ou é a falta de entrosamento do time? Qual que é o problema? Não, podem, mas vão ter que se entrosar, vão ter que se adaptar. É time que está sendo montado durante o campeonato. Aí você vê o diretor de São Paulo falando, aquele otimismo, né? Ou você vê o copo meio cheio ou meio vazio. Campeonato extremamente equilibrado. Mas a situação equilibrado. de São Paulo é preocupante, sim. O São Paulo está muito mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de quem briga pelo título. Essa é a realidade. Ok, Celso, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Com você, Gamberini. Você vai ver a seguir. Maria Lídia Flandoli entrevista Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as implicações legais da denúncia histórica da Procuradoria-Geral da República contra o presidente da República. Entrevista o Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e também integra a coordenação do Centro Supremo em Pauta, dedicado à observação do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Eu que agradeço. Bom, hoje um dia cheio, professor. Eu queria começar, antes de falar do caso Temer, essa absolvição do tesoureiro do PT, ex-tesoureiro do PT, Vacari, pelo Tribunal da 4ª Região, ou seja, em segunda instância, que teve como fundamento a insuficiência de provas e sendo que a condenação tinha se baseado apenas em delações premiadas. O que é que isso sinaliza para Lula? Que muito possivelmente tenha uma sentença, né, nos próximos dias, dada por Moro. Bom, eu acho que é importante ter 2 considerações. A primeira é a seguinte, o que a lei diz? A lei das delações premiadas diz que ela não pode ser utilizada unicamente como fonte de prova. Então essa é a previsão legal. Então a delação premiada ela é uma forma de obter provas que você não acharia sem ela, você ficaria no escuro. Então precisa ter prova de qualquer maneira. Mas politicamente também é uma inflexão porque é um desalinhamento aparente entre a segunda instância da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, porque o histórico era de clara confirmação das primeiras decisões do juiz Sérgio Moro. Então isso pode indicar uma análise um pouco mais rigorosa ou simplesmente indicar que no caso do João Vacari Neto, que nesse caso precisaria ter algo um pouco mais robusto. De uma forma ou de outra, indica que para o caso pode ser pontual. Pode ser pontual. Pode ser apenas. A questão é que no caso Lula, isso vai exigir uma corroboração rigorosa se houver uma condenação para que ela se mantenha. O tribunal sinaliza, não se aceita qualquer indício se for frágil. Bom, agora caso Temer. Foi apresentada a denúncia pelo Procurador-Geral da República e o presidente Michel Temer hoje deu uma resposta, né? Fez ali aquele pronunciamento. Eu queria a sua avaliação sobre a fala de Temer hoje em relação a essa denúncia. Todas as falas do presidente Michel Temer para se defender do que era investigação e agora é denúncia, sempre tinha uma tônica diferente. Hoje a tônica foi um ataque ao Procurador-Geral da República, à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público Federal. As instituições? As instituições. Quer queira, quer não dá para personalizar em uma outra pessoa. Acho que foi as instituições. E acho que isso foi feito com uma tentativa de fazer uma bomba de fumaça. Mas foi assim, era a Presidência da República reagindo à Procuradoria-Geral da República? Não, eu acho que essa é uma ótima pergunta. Era o presidente Michel Temer reagindo à Procuradoria
A procuradoria ou ao procurador? Não, a procuradoria eu acho que foi o presidente contra a instituição. A pessoa dele? A pessoa dele, porque ele disse isso diversas vezes no pronunciamento. Eu estou fazendo uma defesa da minha honra. Eu passo por um constrangimento com a minha família. Eu não deveria estar passando por isso. Então, saiu da dimensão de uma fala institucional. Seria importante o presidente, claro, numa situação como essa, se dirigir à nação, mas uma fala institucional. Na hora em que ele começa a falar da dimensão pessoal dele, começa a acusar o que um fez, que o outro não fez, isso extrapola para uma dimensão pessoal. Agora, professor, ele falou, o tom do presidente foi um tom de muita indignação. Ele poderia estar se dirigindo à população em geral, mais ou menos com aquela ideia de que existe uma filosofia, malandro não estrila. Se eu não estrilar, vou passar por malandro. Então vou mostrar que eu estou indignado. Esse raciocínio pode ser a base de uma fala no tom em que aconteceu? Eu acho que é uma ótima leitura essa de que não se quer passar a ideia de quem cala consente. Então se fala, e se fala muito, mas nesse caso acho que se falou demais e se atrapalhou um pouco. Pode ser contraproducente na decisão judicial uma fala como essa? Na decisão judicial não, mas eu acho que na população em geral vai se ver assim, se tem um diz que diz, mas que não resiste muito às análises. Essa mesma acusação de que o procurador-geral poderia estar envolvido no esquema de corrupção, porque um ex-funcionário do Ministério Público saiu, esse funcionário não trabalhava no caso, né? E do outro lado, não é uma comparação válida. Do outro lado, você tem um assessor de confiança sendo gravado com uma mala cheia de dinheiro. Isso é um exemplo de manual de corrupção. Porque não precisa ir sequer diretamente para ele. Se foi para Eduardo Cunha para lhe favorecer e ele interferiu, isso é corrupção passiva. Agora, professor, também a defesa de Michel Temer, do presidente da República, diz o seguinte, que essa denúncia por corrupção passiva do presidente da República não está calcada em fatos comprovados. Mariz de Oliveira, ele disse que Temer não cometeu comprovadamente nenhuma conduta que possa ser enquadrada no tipo penal de corrupção passiva. Tá. São as palavras dele. Certo. Tem consistência esse argumento? Eu acho que faz parte da defesa dizer isso, mas o que Sim, é a mas denúncia? o argumento tem consistência? Eu acho que não tem uma peça de denúncia. A denúncia é o início para você ter o suficiente para abrir uma ação penal. Você tem um mínimo de convicção. Nesse caso, você não tem só a delação. Você tem as escutas, enquanto estavam ocorrendo os fatos. Você tem os vídeos. Você tem uma mala apreendida com a quantidade que se dizia que ela ia ter. Você tem uma série de fatos e narrativas. E o processo começa, a denúncia é apresentada para você começar a coletar provas e seguir gerar uma condenação absoluta. E o fatiamento? Então, é uma denúncia dividida em 3 partes, né? Tem uma questão assim. Janot optou pelo fatiamento. Isso foi uma decisão também fundamentada no direito ou é mais uma decisão política que, pela duração desses 3 processos e, com isso, a fragilização progressiva do presidente? São as duas coisas. É uma liberdade que o direito dá a poder realizar esses fatiamentos, mas é muito sofisticado esse uso também, que diz o seguinte, se tivesse só uma denúncia, o presidente precisaria só fazer uma negociação com o Congresso, com a Câmara dos Deputados, para que morresse ali, no Congresso Nacional, a denúncia. Se tem uma atrás da outra, então se nega uma, entra com outra, você tem um desgaste do presidente. Ok. E eu agradeço muito seus esclarecimentos. Eu que agradeço, é um prazer. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. O Revista da Cidade traz os melhores preços da Feira Livre. Nesta quarta, 9h30 da manhã.